Então é isso aí, pessoal, bem-vindos aí ao canal Gap Filosófico. E hoje eu vou retomar uma questão que eu tinha até postado em formato podcast, o nosso podcast lá no Spotify, né? Você pode buscar lá se você tiver interesse, Gap Filosófico, que tem conteúdos de alguns canais para nossos parceiros aqui, os canais principais. Eu peço logo que de antemão você se inscreva neles: o Leitor Subversivo e o Abiela 345, né? Tinha postado sobre a questão, sobre a abordagem da Kelly Oliver, que é uma comentadora do Nietzsche, né? Acerca do lugar do feminino ou da mulher dentro da obra de Friedrich Nietzsche, né? Então a questão é a seguinte, né? Esse áudio que eu tinha postado lá no Spotify foi mais ou menos sobre uma orientação, né, de possibilidade de desenvolvimento de projeto acadêmico. O áudio ficou um pouco ruim porque ficou com algumas interferências. Então eu vou recomendar esse trecho aqui da Kelly Oliver sobre algumas especificidades da questão da interpretação da figura do feminino sobre Nietzsche, que não recai apenas modo de falar, né? Porque o feminino, principalmente em relação a Nietzsche, desdobra-se acerca de uma série de minúcias e especificidades que nem o texto da Kelly Oliver consegue dar conta e nem eu conseguiria dar conta aqui, né? Mas vamos dialogar com o texto, explicitando algumas problemáticas, inclusive no que concerne ao desdobramento da hermenêutica, digamos assim, hegemônica, que se debruça mediante a questão acadêmica em Nietzsche, por exemplo. Então peço de antemão, se você está assistindo isso aqui ao vivo agora, né, o nosso Pix está aí na tela. Se quiser colaborar de alguma forma, é importante que você colabore, né? O Pix está aí na tela, ou se tornar membro do nosso canal no YouTube. Logo abaixo aí na descrição você pode se tornar membro, e assim você colabora não só com o canal, mas com todas as pautas que desdobram-se a partir aqui do canal, né? Então é isso, né? Vamos explorar um pouco o texto. O título do texto, né, desse trecho do texto, começa assim: a sabedoria de Nietzsche é uma adaga através do coração. E aí citando, né, alguns trechos da obra do Nietzsche, né, especificamente esse trecho aqui, através da Kelly Oliver, ela pinça e diz assim: seria capaz de nos cativar, ou como dizem, de nos acorrentar, uma mulher a quem não acreditássemos saber usar habilmente a adaga, qualquer tipo de adaga, contra nós em determinadas circunstâncias, ou contra si mesma, o que num certo caso pode ser a vingança mais severa, a vingança chinesa. Nietzsche, H. a ciência. Isso aqui remete, na verdade, um desdobramento, você vai poder observar aqui, acerca, na verdade, de um trecho de Assim Falou Zaratustra, na verdade, né, que está na terceira dissertação da Genealogia da Moral, que é muito discutido e discutível sobre se o Nietzsche está proferindo seus tons de misoginia ou não, né? E é o que ele abre, na verdade, a terceira dissertação da Genealogia da Moral, né? Quando ele diz assim: descuidados, zombeteiros, violentos, assim nos quer a sabedoria. Ela é uma mulher, ela ama somente um guerreiro. Assim falou Zaratustra. E a partir daí ele começa a fazer uma série de reflexões sobre os processos críticos das utilizações mistificadas, vou chamar aqui, né, dos ideais ascéticos, né? A partir dessa reflexão, e a Kelly Oliver vai poder explorar isso aqui, a gente vai poder dialogar com o texto dela acerca dessa questão. Então ela diz assim: como Freud, Nietzsche, à sua maneira, abre a discussão sobre a representação do outro e ainda fecha a possibilidade de representar o outro feminino. Ele abre a possibilidade de interpretar de outra forma, mas exclui a mulher do processo de interpretação. E aí ela diz ainda assim: como exemplo, lerei sobre a genealogia da moral como um apelo a um tipo de leitura e escrita que envolve numa interpretação ativa que não seja produto da racionalidade filosófica tradicional. Segundo ela, Nietzsche descreve um processo de leitura e escrita que alude a uma sensualidade e uma corporeidade,
No entanto, para Nietzsche, assim como para Freud, o corpo do qual surge a própria leitura e a escrita, segundo a interpretação da Kelly Oliver, é sempre um corpo masculino, assim como a perspectiva freudiana, a escrita de Nietzsche negaria qualquer lugar à mulher ou ao feminino. Isso é uma coisa interessante de ser ressaltada, porque ela sempre está oscilando entre a denotação do feminino e a denotação no que concerne a mulher, e ela não parece definir bem essas especificidades, né, dentro desse contexto, né. É uma característica do texto, né. E aí ela completa, né, exceto como objetos. Como veremos, isto é evidenciado por todas as tentativas, segundo ela, necessariamente estranhas, de responder a pergunta: como mulher, como posso ler o texto de Nietzsche, segundo a Kelly Oliver? Lógico que tem essa questão do feminino e da mulher dentro do contexto de interesse da Kelly Oliver e também no que concerne o meu interesse, mas isso tem um desdobramento hermenêutico interessante também, sobre como a leitura sobre o Nietzsche, ela é uma leitura contraditoriamente, apesar de que, na verdade, a partir da abordagem que a Kelly Oliver faz aqui no texto, dá para entender sobre essas bases. Eu acho que é uma base extremamente válida para entender porque a leitura no Nietzsche ela é unilateralizada, e era isso que eu ia dizer inicialmente, né? Porque a filosofia nietzschiana, apesar de um potencial, como nós cansamos de dizer aqui, né, uma potencialidade enquanto ferramenta, o próprio Foucault faz essa espécie de utilização, inclusive dentro dos seus aspectos de uma crítica radical ao seu afastamento aos processos dialéticos demasiadamente, digamos assim, hegelianos, né? Porque inevitavelmente o Foucault vai ser influenciado pela sua formação dialética, e aí vai entender posteriormente que é o Nietzsche que vai, digamos assim, criticar um pouco essa perspectiva dialética da negatividade, né, do ressurgimento do desdobramento material, social, subjetivo e objetivo, para além dessas modulações demarcadas pela negatividade dialética hegeliana, principalmente dentro da tradição interpretativa francesa, ao qual Foucault passou pela sua formação e inevitavelmente ainda continuou, de certa maneira, mesmo enquanto um herdeiro da perspectiva filosófica nietzschiana, continua ainda influenciado por ela. A questão que se coloca em xeque aqui acerca do lugar do feminino é que o feminino, desde as obras consideradas assim, não oficiais, no sentido de um debruçar-se sobre um estudo mais aprofundado, né? Nas obras oficiais de Platão, por exemplo, o feminino em alguns momentos parece denotar uma espécie de zona de perturbação. Inclusive dentro das próprias obras oficiais de Platão, segundo algumas interpretações, por exemplo a de Derrida, que é bastante criticado nesse livro. O nome desse livro aqui, da Kelly Oliver, é o Womanizing Nietzsche. É algo como, na tradução, analogamente, poderia ser traduzido como mulherizando Nietzsche, né? Ou interpretando o Nietzsche através de um olhar feminino mais aprofundado, né? O Derrida também é bastante criticado, porque, segundo a Kelly Oliver, tá? E ela dialogando com outros pensadores importantes, a Irigaray, inclusive lá no começo do canal, trouxe uma reflexão acerca do feminino e a misoginia, e na verdade os movimentos feministas e esse lugar contraditório na obra do Nietzsche, nessa relação contraditória que o Nietzsche tinha com o feminismo, com os movimentos feministas da época dele, né, que tem uma característica assim hegemonicamente liberal e etc, como em alguns momentos apresentavam algumas contradições acerca dessa potencialidade de disrupção nietzschiana e alguns apregoamentos da filosofia nietzschiana, na verdade, com a própria filosofia tradicional, que ele vislumbrava combater, apesar disso não ser uma grande novidade, porque o Nietzsche também se valia dos seus adversários, como ele já citou em vários trechos de suas obras, né? Mas não é essa a questão aqui. A questão aqui é como, por muitas vezes em centros acadêmicos muito hegemônicos acerca da pesquisa em Nietzsche, né? E você pode inferir que centros são esses. A interpretação nietzschiana, ou o lugar da perspectiva do feminino acerca da pesquisa nietzschiana, ela é muito, digamos assim, determinado
por uma visão unilateralizada e por muitas vezes um negligenciamento, né, de um esmiuçar mais profundo sobre isso, né? E eu acho que a Kelly Oliver apresenta algumas questões interessantíssimas sobre o Nietzsche, sobre o porquê dessa unilateralidade da metodologia, entre aspas, hermenêutica sobre a obra do Nietzsche, e ele apresenta alguns comentadores interessantes, alguns comentadores respeitados, e dialoga com eles acerca dessa questão, né? E aí ela vai citar justamente a questão do terceiro, o que abre o terceiro ensaio, né, e sobre a genealogia da moral, com o aforismo de Assim Falou Zaratustra, que eu disse aqui no início, né? Despreocupado, zombeteiro, violento, assim a sabedoria nos quer. Ela é uma mulher e ama sempre apenas um guerreiro. E ela se pergunta, qual é a relação entre o guerreiro de Nietzsche, a mulher e a sabedoria? Provocativamente, Nietzsche sugere que este aforismo faz parte de uma lição de leitura. Não podemos aprender, entretanto, a lição de Nietzsche na leitura, ao menos que exploremos a relação entre o guerreiro e a mulher e a sabedoria. Isso aqui é muito interessante, né? Isso aqui é muito pouco explorado dessa maneira, né? Eu acho que, pelo menos até onde a minha acurácia alcançou, acho que a primeira pessoa que faz isso de maneira a deslocar realmente, é fazer o próprio Nietzsche sangrar, né? Como disseram alguns pesquisadores de Nietzsche, não sei se foi Foucault, Deleuze, algum deles. É preciso fazer o texto gemer, né? É preciso, digamos assim, se apropriar do autor, né? Então, prosseguindo, né? Ela diz assim: no prefácio de Sobre a Genealogia da Moral, Nietzsche afirma que o terceiro ensaio é uma interpretação do aforismo de Zaratustra. A conexão entre o terceiro ensaio e o próprio aforismo, entretanto, está longe de ser óbvia. No prefácio, Nietzsche sugere que está nos dando uma lição sobre a leitura como arte. Leitura como arte interpreto eu que é como esse processo dissolutivo material imanente entre inflação e declínio, né, que inclusive fez parte da minha apresentação num colóquio sobre Sartre, que está disponível aí no canal, né? Que explora um pouco, né, de um diálogo acerca do ato de musicar, especificamente em questão do instrumento piano, que tanto Sartre como Nietzsche comungavam, e a relação de ambos, mais especificamente, na verdade, a relação de Nietzsche com Wagner, e como Sartre satiriza essa questão, e como o lugar da música está circunscrito nesse processo de subjetivação e objetivação, sempre centrado dentro das delimitações epocais no qual aquela figura se circunscreve. Aí Hegel se faz presente mais uma vez, né, inevitavelmente, né? Então ela diz assim: como sempre, Nietzsche, e aí a arte estaria para contexto dentro dessa espécie de dissolução, apesar de Nietzsche utilizar esse termo dissolução como algo desvirtuado, como algo de menor valor. Dissolução para mim é uma espécie de, eu utilizo aqui no sentido de reelaboração, né, de desconstrução e recolocação, né? Então ela diz e prossegue: como sempre, Nietzsche deixa seu leitor aprender a lição da maneira mais difícil, ocupando o lugar do guerreiro ao violentar o texto e a fim de criar alguma conexão entre o próprio aforismo e o aparente tema do terceiro ensaio, que trabalha a questão dos ideais ascéticos. O título do terceiro ensaio, que é qual é o significado dos ideais ascéticos? Uma pergunta que Nietzsche faz repetidamente ao longo do ensaio, né? E segundo ela, ele não repete a pergunta para enfatizar alguma característica particular do ideal ascético. Ao invés disso, ele repete a pergunta para enfatizar um estilo particular de leitura, o processo genealógico que diagnosticaria o significado de vários sintomas culturais. O terceiro ensaio trataria, na verdade, tanto do significado de ideais ascéticos, né, quanto, segundo a Kelly Oliver, serviria como um pretexto para uma espécie de performance da leitura como interpretação, da leitura como arte, algo análogo que eu já tinha acabado de dizer aqui, né? Então, nesse sentido, o Nietzsche não estaria apenas lendo o significado dos desdobramentos dos ideais ascéticos,
Nesse sentido, ele também estaria lendo o significado do próprio aforismo de Zaratustra, seus desdobramentos e a sua análise do significado dos ideais ascéticos, que se apresentaria como uma interpretação, uma exegese do aforismo de Zaratustra, né? Mais do que isso, ele estaria lendo o sentido do próprio sentido, ou seja, o que significa perguntar sobre o sentido do ideal ascético, o que significa fazer genealogia. E aqui um parênteses, né, que eu abro para comentar essa questão porque eu acho que é importante. No final da segunda dissertação, a gente vai dizer que só um outro ideal pode tomar o lugar dos ideais, e assim sucessivamente, né? Isso, de certa maneira, é coisa de imanência, digamos assim, porque por muitas vezes, quando se interpreta Nietzsche muito rapidamente, quando se apropria muito rapidamente das abordagens que Nietzsche faz, parece que alguns intérpretes, mesmo os intérpretes renomados, alguns deles, né, parecem, digamos assim, se debruçar sobre uma espécie de negação dos ideais ascéticos, um defrontar-se com os ideais ascéticos, como se o Nietzsche quisesse necessariamente, digamos assim, extirpá-los, né? Na minha visão, isso aí não é possível, além de que o que delimita, no final das contas, vamos dizer assim, vamos ser espinosistas, né? Um mau uso e um uso interessante é justamente o tipo de dosagem e acoplamento que esses ideais podem estar ou presentes, ou podem se relacionar, ou podem ser delimitados, ou podem ser acoplados, ou como eles podem ser reelaborados, e a que posicionamento eles estariam a serviço em um sentido amplo, né? Então, em alguma medida, seremos ascetas, né? Entretanto, a utilização do ascetismo que você faz pode, em alguma medida, ser potencializador, ou se você é uma asceta incurável, né, pode ser algo demasiadamente adoecedor, né? Porque se o ideal é uma característica também, uma parte do ascetismo, e o ideal, enquanto ideal, ele tem uma espécie de reverberação virtual enquanto concretude, né? O problema não é a questão do ideal, o problema é, na verdade, a estratificação do ideal como imobilidade. Assim como em uma outra escala, pode servir a questão dessa imobilidade para a circunscrição inequívoca dentro do ascetismo. E aí, fazer uma reflexão que justamente foi a partir do momento pelo qual eu entrei nesse texto, né, no áudio anterior lá no Spotify, né, no podcast, né? Quando eu comecei a reflexão acerca do porquê, dentro de um aspecto interessante, né, existe uma comparação institucional, e aqui eu repito aqui que a questão da institucionalidade em Nietzsche, ela é muito mais, na minha interpretação, tá? Ela pode ser utilizada de maneira muito mais abrangente, como por vezes é utilizado, inclusive dentro da própria tradição de pesquisa em Nietzsche, que é justamente a diferença entre a questão da oscilação entre declínio e fraqueza, né? Quer dizer, o declínio, né, em relação à fraqueza e à força dentro do processo institucional judaico-cristão e o processo de institucionalidade greco-romana. Quando eu falo de institucionalidade, eu estou falando de todos os processos que envolvem uma questão de cultura, um processo de culturalização, seja como se entende ciência, como se entende filosofia, como se entende processos formativos, educacionais, subjetivadores dentro de uma dada cultura, e aqui envolve inclusive uma espécie de embate ou conflito ou diálogo amplo com Platão, inevitavelmente. Não tem como você fugir disso, né? E a interpretação deleuziana, ela passa exatamente por aí, né? Defrontando-se com a perspectiva heideggeriana, né? Que é demarcada também pela negatividade, né? Debruçando-se sobre uma espécie de interpretação sobre Platão e o ponto de combate do Nietzsche em relação ao Platão, que na verdade estariam circunscritos à delimitação, à hierarquização da coaprendente dentro do simulacro, e não exatamente contra a ideia, porque a ideia, segundo uma perspectiva hegeliana e também a perspectiva platônica, é uma espécie de explicitação da própria materialidade, só que dentro da hierarquização entre coapre e simulacro se elege uma espécie de ontologia fixada, e na interpretação de Deleuze em detrimento da de Heidegger, na verdade seria esse o ponto do Nietzsche, né?
Então o que está em jogo aqui são os usos de força e fraqueza dentro de determinados processos institucionais e como eles são utilizados para demarcar. Por exemplo, não que o Nietzsche faça isso de maneira radical no que concerne ao feminino, mas a Kelly Oliver, ao colocar isso em questão, ela está se utilizando também, interpreto eu disso como ferramenta, né, para questionar o próprio Nietzsche, né, e a utilização que o próprio Nietzsche faz dessa ferramenta genealógica, vamos dizer assim. Isso desde o Nietzsche se debruçando no que concerne as questões filológicas, né? Porque vai ser justamente esse o tipo de afastamento que o Nietzsche vai produzir referente aos filólogos tradicionais, né? Mas em outro momento eu trago algo especificamente sobre isso, né? Então é a unilateralização do método. O método esse que está em constante ebulição perspectivada. Esse é o fato, né? O que é o perspectivismo? É a constante produção material que oscila entre força e fraqueza, declínio, né, do próprio método. E como é que isso se relaciona com hermenêutica? De modo análogo, né? E aí vocês vão lembrar quem assistiu, né? Quem não assistiu, posso deixar indicado aí para assistir o vídeo que eu fiz sobre Gadamer, hermenêutica, e como o aspecto de colonização ele se vale muito desse tradicionalismo, dessa espécie de fundacionismo no qual o próprio Nietzsche está circunscrito, inevitavelmente, né? Como um alemão, como alguém produto de uma cultura eurocêntrica, como alguém cheio de preconceitos, como ele mesmo sabia disso, né? Como todo e qualquer ser humano comum, circunscrito e moldado por uma cultura europeizada, né? Mas nem por isso a gente pode também, digamos assim, excluir totalmente a utilização interessante que se faz a partir de uma reflexão acerca da obra do Nietzsche, como estamos fazendo aqui, como a Kelly Oliver fez muito bem, né? Então, dito isto, né, o processo de institucionalização judaico-cristão em relação ao processo de institucionalização greco-romana, ele tem nuances, apesar de, eu gosto sempre de ressaltar que a questão greco-romana, ela é um recorte que o próprio Nietzsche faz, e ele mesmo sabe que é uma espécie de idealização. Tanto é que em outros momentos, creio eu, se não me falha a memória, em seus fragmentos póstumos, ele diz: é preciso superar também os gregos, né? Porque é um recorte, um recorte inspirado que o Nietzsche se utiliza enquanto uma espécie de ideal, mas que não pode perdurar. É justamente a questão da besta loura também que aparece em outro momento da genealogia da moral, mas não vou entrar nesses detalhes, né? Então vamos seguir aqui no texto. Então, o desdobramento do sentido que o Nietzsche busca, segundo a Kelly Oliver, é uma espécie de performance da dinâmica de leitura. O que significa? Pergunta Nietzsche. Pois este fato deve ser interpretado em si mesmo, ele simplesmente permanece ali, estúpido por toda a eternidade, como toda coisa em si, referência a Kant, né? A incognoscibilidade da coisa em si, né? Para responder à pergunta o que significa, temos que interpretar. No entanto, a pergunta o que significa é o parafuso sobre o qual gira o próprio ideal ascético, levando em consideração todas as questões que falei agora há pouco, né? Sobre a modulação dos ideais em detrimento da questão do ideal ascético como intensificação desse processo. E o ideal ascético exige que a vida e o sofrimento tenham um sentido. Qual é o significado? É a questão ascética por excelência. Nietzsche vira o ideal ascético sobre si mesmo para perguntar qual é o significado dos ideais ascéticos. É justamente por conta disso que no começo da terceira dissertação ele vai fazer uma espécie de reflexão crítica acerca de que utilidade, por exemplo, tem em Wagner o perdurar dos ideais ascéticos. Em alguma medida ele parece estar fazendo algum tipo de elogio a determinadas delimitações corpóreas, o que parece estranho costumeiramente para quem interpreta o Nietzsche majoritariamente como uma espécie de vitalista, inequívoco, idealista do corpo, né? Na verdade não, ele está colocando em questão todo tipo de estratificação, inclusive a estratificação corpórea, na minha interpretação, e por conta disso ele inicia problematizando a questão do Wagner, parecendo fazer inclusive alguns elogios à questão de algumas características ascéticas bem no início do texto, e vai explorando essas questões, e posteriormente vai desdobrar acerca de Parsifal de Wagner, né? E vai problematizar algumas questões bem ao modo do Nietzsche, né? Mas vai entrar nessa seara, né? Então ele pergunta qual é o significado de exigir algum significado, né?
Então agora ela começa a colocar alguns comentadores, que é interessante esse diálogo, né? Em Nietzsche, a questão da interpretação, Alan Schrift sugere que Nietzsche usa o significado não no sentido epistemológico de descobrir o verdadeiro referente ou a representação precisa de um estado de assuntos, mas sim no sentido psicogenealógico ou fisiopsicológico, como eu gosto de chamar, né? De decifrar o significado que esses ideais têm como sintoma da saúde, ou seja, oscilação entre declínio e inflação do processo subjetivo em detrimento às suas afetações de objetividade dentro de um dado contexto perspectivado, né? E aí, prosseguindo, né? Tem como sintoma da saúde, doença, da vontade de poder que o colocou como ideais. Porque temos que interpretar até mesmo a teoria do significado de Nietzsche. No entanto, o uso de significado por Nietzsche pode ser lido tanto no sentido epistemológico, de descobrir o verdadeiro referente. Essa questão de problematizar o uso epistemológico, é porque a questão da epistemologia está muito ligada justamente a esse sentido estratificado do que é epistemologia, né? Mas se você for por outros referenciais epistemológicos, não tem problema nenhum você utilizar o termo epistemologia, apesar de ser um termo circunscrito dentro de uma perspectiva mais verdadeiramente fundacionista, né? Mas assim, a epistemologia ela pode ter outras configurações que não essa espécie de teoria do conhecimento formulada, né, delimitada sobre si mesma, como costumeiramente se compreende, né? E aí prosseguindo no texto, né? Tanto no sentido epistemológico, descobrir o verdadeiro referente, a manobra retórica que o próprio Schrift faz quando afirma descobrir o verdadeiro referente do uso de significado por Nietzsche, e no sentido fisiopsicológico, né, de decifrar o significado dos ideais, depende de como lemos. E aí ela diz: ligaremos esses dois tipos de leituras aos dois tipos de moralidade que Nietzsche descreve em Genealogia da Moral. E ela diz que vai associar a descoberta do significado do sentido epistemológico à moralidade do escravo, e a descoberta do significado do sentido fisiopsicológico à moralidade do senhor. Ou seja, uma maneira pujante de se interpretar, uma maneira afirmativa de se interpretar, uma maneira criativa de se interpretar, e essa ideia de epistemologia subjacente a essas características estratificadoras que fica circunscrita dentro do ideal ascético no sentido de vontade de verdade, né? A estratificação da verdade como ligado à moralidade do servo em Nietzsche, que é justamente a moral do ressentido, do intérprete, do exegeta, escravo da sua própria metodologia, digamos assim, né? E aí ela prossegue dizendo: poderemos dizer assim, como Nietzsche propõe uma moral ativa e uma moral reativa na genealogia, ele propõe uma leitura ativa e uma reativa. Ele descreve a lógica da moralidade dos servos como reativa, imaginativamente reativa, e a lógica da moralidade dos senhores como ativa. Ao contrário do servo, o senhor afirma diretamente, sem um mundo externo hostil. Ele não se preocupa com, ou seja, ele não depende de uma negação, né, de um mundo lá fora. Lembrando que essa configuração fisiopsicológica, inclusive, né, a interpretação desse contexto, ela não é determinista do ponto de vista biológico, genético, social. Ela leva em consideração todas essas modulações como zonas de afetação, né? Eu sempre faço questão de dizer isso. E aí, segundo a perspectiva do senhor, né, desse modo ativo, né, essa configuração fisiopsicológica, né, postulada pelo Nietzsche, ele não se preocupa com as diferenças e esta sua potência. Ele é forte o suficiente para não se sentir ameaçado pelo que está fora dele, pelo que não é ele. Enquanto toda moral nobre, né, do Senhor se desenvolve a partir de uma afirmação triunfante de si mesma, a moral serva desde o início diz não ao que está fora, ao que é diferente, ao que é não em si. Ou seja, a avaliação do nobre, que é aquele que predomina em um dado contexto e que é indiferente à composição do servo. E aí, prosseguindo, age e cresce espontaneamente e que busca seu oposto apenas para se afirmar com mais gratidão e triunfo. Seu conceito negativo baixo, comum, mal, é apenas uma imagem pálida e contrastante inventada posteriormente em relação ao seu conceito básico positivo.
cheio de vida e paixão por completo, né? Então, pegando esse ponto de reflexão aqui, Kelly Oliver vai dizer o seguinte: tal como a moralidade nobre, o leitor astuto não diz não a diferença para afirmar apenas o mesmo, né? Tal como a moralidade ativa, a leitura ativa afirma-se diretamente e está, portanto, aberta às diferenças, né? Enquanto a leitura ativa abre e multiplica o texto, isso aqui é importante, né? A leitura reativa fecha e estreita o texto, se resume ao método, se resume à metodologia de extração e leitura, se resume à filologia específica, se resume ao estudo etimológico do texto, porque, tendo em vista inclusive as lições etimológicas contidas na própria genealogia da moral, Nietzsche nos demonstra que a própria etimologia ela faz parte de um contexto modulador de uma determinada realidade perspectivada também, né? Então, o próprio preciosismo etimológico, né, se mostra insustentável do ponto de vista da abordagem que o Nietzsche está fazendo. Quando ele vai buscar os termos em sua fundação, ele vai buscar a partir da sua postulação contextual e não a partir do que pode se extrair da terminologia, né? Ou substantivamente da terminologia, né? Eles achei o significado, não é sobre isso, né? Então, assim como o servo só pode se afirmar em oposição como reação, o metodólogo, digo eu, né, tal qual o servo, né, em relação ao mundo externo, hostil, a um questionamento à sua metodologia, né, o metodólogo reativo necessita daquela interpretação que se coloque contra todas as outras interpretações como a única verdade possível do texto. Olha só, né? Então, esta leitura é uma espécie de reação ao que o leitor considera ser o significado transcendente do texto, seu verdadeiro referente. Então, ressaltar uma questão: não adianta falar de imanência, de leitura corpo a corpo com o texto, né, de leitura rigorosa do texto, que quando você produz esse tipo de postura análoga ao que está sendo descrito pela nossa cara pesquisadora Kelly Oliver, né, você está implicando uma leitura transcendente ao texto. Ponto. Mas não para por aí. Há um questionamento acerca da própria elaboração do Nietzsche, que a gente vai chegar lá, né? A partir dessa própria proposta do Nietzsche, porque seria muito simples fazer isso também, né? Então o leitor reativo pode reivindicar a autoridade apenas para sua interpretação, como alguns acadêmicos fazem, né? A interpretação ascética é uma leitura reativa no seu limite. Essa questão da delineação limítrofe, vou chamar aqui, né, textual, do ideal ascético comercial de ruim, mas utilizável ao mesmo tempo, é uma das leituras interessantes que podem ser feitas, inclusive, a partir da própria genealogia da moral, da terceira dissertação, né? O ideal ascético tem um objetivo. Este objetivo é tão universal que todos os outros interesses da existência humana perecem, na verdade, quando comparados com ele. Mesquinhos e estreitos, interpreta épocas, nações e homens inexoravelmente em vista deste único objetivo. Isso me lembra até uma questão de que no grupo de estudos foi citada essa questão: é necessário um pouco de ascetismo para se tornar um acadêmico, né? Um ascetismo utilizado nesses termos aqui. Não permite nenhuma outra interpretação, nenhum outro objetivo, rejeita, nega, afirma e sanciona apenas do ponto de vista da sua interpretação, né? Não se submete a nenhum poder, né? Afetivamente, acredita na sua própria predominância sobre qualquer outro poder. Acredita que não existe nenhum poder na Terra que não tenha primeiro de receber um significado, uma interpretação, um direito de existir, uma espécie de validação, né? É a questão da interpretação que Deleuze, na verdade, para mim, é um dos intérpretes que faz essa leitura da questão da interpretação, de não interprete, experimente agenciamentos de uma maneira perspicaz e sutil que me parece poucos conseguem, digamos assim, acessar intuitivamente e se inserir dentro desse tipo de abordagem, né? Então, e aí Kelly Oliver prossegue dizendo o seguinte, né?
Se aplicarmos a análise da interpretação ascética de Nietzsche a leitura de textos, bem como a leitura de épocas, nações e homens, então obteremos uma descrição de algo como uma espécie de visão ingênua da leitura, como o exercício de olhar através das palavras para seus significados, como costumeiramente continua se fazendo na academia, né? Apesar de toda os aspectos supostamente rebuscados, né? O que por enquanto eu chamarei de simples leitura em oposição à interpretação. Isto é, descobrir o significado do sentido epistemológico de procurar o referente verdadeiro. Mas o aforismo não é compreendido quando é simplesmente lido desta forma. É uma leitura reativa ou passiva. Então, o método de genealógico seria uma alternativa a essa espécie de leitura reativa, pois combinaria interpretação, diagnóstico, né? Ou seja, em outras palavras, seria descobrir o significado do sentido psicológico genealógico descrito por Schrift. A genealogia não apenas interpreta o significado do texto, ou seja, não se debruça apenas sobre a utilização majoritária dos ideais ascéticos, mas também diagnosticaria o que Jane Gallop chama, em outro contexto, de efeitos sintomáticos produzidos pela presunção de que o texto está no mesmo lugar onde o significado e o conhecimento do significado reside. Ou seja, no seu contexto de produtividade, né? Nesse sentido, a leitura ativa distingue-se da leitura reativa na medida em que envolve um reconhecimento do investimento que o leitor faz do significado do texto e diagnostica os sintomas desse investimento. Ou seja, o ato de interpretar, aqui se a gente pode ainda utilizar essa palavra, ele é um ato dinâmico, afetivo, construtivo, né? A leitura reativa, por outro lado, pressupõe que as palavras são janelas transparentes para o significado do texto ou autor. Prosseguindo, né? Em um de seus textos, Nietzsche descreve a arte de ler bem como uma arte que não faz nada com tanta facilidade. Ensina, entre aspas, a ler bem, isto é, a ler devagar, profundamente, olhando cautelosamente para frente e para trás, com reservas, com as portas abertas, com olhos e dedos delicados. A genealogia é uma forma de leitura que se abre para o outro de um texto, né? E aqui um certo elogio, apesar da paulada que vai vir em seguida, e com razão, né? Referente à postura do Nietzsche, que também excluiria o lugar desse outro, né? No entanto, dentro da genealogia de Nietzsche, esse outro não pode ser feminino, e aí nem demorou muito, né? Existe um outro, mas é um outro circunscrito sobre a égide, segundo as justificativas que ela vai apresentar aqui, né? Estratificado dentro de uma zona de variação circunscrita no processo da masculinidade. Então, segundo a Kelly Oliver, na configuração de Nietzsche sobre a genealogia da moral, é impossível colocar a questão da leitura sem fazer a pergunta de Freud, inclusive, o que a mulher quer. A lição de Nietzsche sobre a leitura artística é uma exegese da resposta à pergunta: o que a mulher quer? O que a mulher quer, né? E responde: ela quer um guerreiro, né? A relação entre a questão da leitura e a questão da mulher, porém, aponta para a impossibilidade de ambas para Nietzsche. Não podemos responder à questão da leitura como lemos, sem responder à pergunta: o que a mulher quer? No entanto, não podemos responder essa questão sem primeiro ler o aforismo de Nietzsche, senão o próprio desejo da mulher. Ler pura e simplesmente para ver através das palavras o seu significado não é possível. Ler é sempre necessariamente interpretação. Então, de alguma maneira, estamos presos dentro de um certo círculo hermenêutico. Deparamos-nos com a impossibilidade de ler em outro nível. Se a sabedoria é uma mulher, e aí ela vai entrar especificamente na questão do aforismo, e portanto quer que sejamos corajosos, despreocupados, zombeteiros, violentos, então não podemos fazer a pergunta: o que a mulher quer? O que a mulher quer? Porque isso já está determinado, né? Para essa pergunta, preocupar-se com o desejo dela, algo que um guerreiro não faria, pois ele é indiferente, e aí volta a questão lá do recorte da perspectiva da comparação que o Nietzsche faz entre os processos de institucionalidade judaico-cristão e greco-romano, porque justamente
O guerreiro é aquele que se guia pela glória em relação à objetividade social, sendo indiferente às questões comuns e cotidianas. E interpreto eu, essa questão do feminino estaria circunscrito, segundo essa leitura, dentro das coisas comuns e cotidianas e sem importância, né? Segundo esse recorte da perspectiva grega. Não que eu esteja dizendo isso, mas para fazer luz ao que a Kelly Oliver está colocando aqui, que me parece verossímil. Então, pois uma vez que questionamos e demonstramos nossa preocupação, não ficamos mais indiferentes, né? E portanto não somos mais leitores desejáveis, como destaca Arthur Danto, comentador que eu uso bastante, né? A sabedoria não ama quem a ama. A sabedoria não quer leitor, não quer um leitor, seu leitor é impossível. Ela quer seu desejo e ser conhecida de cor, né? Então quer um conhecimento carnal e não um conhecimento conceitual. Essa é a interpretação dele, tá? Seu amor é uma paixão sensual longe do amor platônico, né? É, de alguma forma, de moralidade duvidosa. Ela quer ser conquistada à força, quer violência, quer ser violada. Isso aqui é bem chocante, né? Mas só deixar claro que não é a minha opinião, mas é uma descrição objetiva do que está sendo colocado em xeque acerca do comentador através da Kelly Oliver, imputado ao Nietzsche, né? Ela quer um guerreiro violento e indiferente que não consiga retribuir seu amor. A sabedoria quer uma adaga no coração. Então, continuando no texto, se a sabedoria é esta mulher solta, então a quem ela ama? Como é que ela nos quer? Quem somos nós? Como devemos ler a relação entre a sabedoria e o guerreiro? E aí ela diz que vai analisar, né, o guerreiro de Nietzsche. E ela apresenta que discorda veementemente de Alexander Nehamas, que diz que a concepção do escritor como guerreiro e não a identificação da sabedoria com a mulher é a característica crucial deste aforismo. Segundo ela, Nehamas leu o terceiro ensaio como uma aplicação do aforismo que o precede. Nestes termos, argumenta ainda que o terceiro ensaio é uma declaração de guerra ao ideal ascético, no qual Nietzsche tenta colocar seus próprios valores no lugar dos valores ascéticos. Apresentadas as questões que já nos debruçamos aqui inicialmente neste vídeo, segundo a minha concepção e concordando com a Kelly Oliver, também me parece insustentável essa interpretação aqui, né? Que se a questão dos ideais e também a questão dos ideais ascéticos delimitam-se, debruçam-se sobre uma espécie de modulação contextual dos próprios ideais e, em conjunto a isso, dos próprios ideais ascéticos, isso aqui é insustentável, né? Comparando as interpretações, é óbvio. Então, tendo em vista isso, o que concerne a questão da leitura, é a tese de que o terceiro ensaio estaria travando para ele, né, essa espécie de guerra total contra o ideal ascético. Porém, a Kelly Oliver ressalta, e eu concordo com ela, que uma leitura atenta do terceiro ensaio revela que Nietzsche é extremamente ambivalente em relação ao ideal ascético. Isso apresenta-se não só no terceiro aforismo, mas durante todo o texto, tá? Nietzsche, na verdade, segundo ela, está diagnosticando o significado do ideal ascético em suas diversas modalidades, suas possibilidades, né? Em vez de condená-lo abruptamente ou abertamente ou de maneira determinada. Segundo ela, a maioria dos críticos e estudiosos de Nietzsche optam por ignorar a mulher de Nietzsche porque é conveniente, inclusive, né? É um assunto bem espinhoso, bem complicado, bem delicado e muito mal explorado, inclusive, pelos maiores especialistas. Interpreto eu. A Kelly Oliver está fazendo uma exploração aqui que me parece assim promissora. Quem quiser fazer uma pesquisa sobre o feminino em Nietzsche, acho que tem alguns elementos interessantes para explorar aqui, né? Então, Nehamas, né, assim como Nehamas, a maioria dos intérpretes não levam essa questão a sério, por ser espinhosa, por ser incômoda, por ser inútil na visão unilateralizada e metodológica predominante, né? No entanto, como a Kelly Oliver vai argumentar, se prestarmos atenção à mulher de Nietzsche, então a leitura de Nietzsche deverá mudar drasticamente. Talvez seja esse o problema também. Ao contrário de Nehamas, que enfrenta o guerreiro, mas não a mulher, ela diz que é necessário investigar a relação entre os dois. Afinal, o aforismo de Zaratustra parece nos dizer que a lição que devemos aprender vem da própria relação entre o guerreiro e a mulher,
ou entre o escritor, leitor e a sabedoria. E aí é interessante porque, independentemente das tendências masculinistas do Nietzsche, né, isso está em xeque. Ele está colocando isso em xeque, né, segundo essa interpretação, né. Então, ainda, a relação entre o guerreiro e a sabedoria pode ser lida como sugere Michael Newman, como a inversão do amor do filósofo pelas formas no Fedro de Platão. E aí eu não vou entrar nos pormenores do Fedro de Platão. Talvez, se vocês se interessarem sobre isso, talvez eu traga algumas questões especificamente sobre o lugar do feminino em Platão e sobre como isso aparece no Fedro e em outras obras que são consideradas, inclusive, meio apócrifas, né? Como a gente já fez, inclusive, uma live aqui, né, sobre uma dessas figuras femininas que aparecem assim, na verdade são muito negligenciadas, né, no estudo oficial da filosofia platônica, de um modo geral, tá? Não estou dizendo que todas as pessoas que estudam Platão aqui fazem isso, porque aí o Otávio iria me matar. Mas a própria figura de Aspásia, por exemplo, né, aparece como essa figura dúbia dentro de um texto que é mais ou menos considerado como apócrifo, né, do Platão, e há uma espécie de ambivalência ali no que concerne essa figura, por ora como uma figura a ser marginalizada, por ora como uma figura que inclusive vai influenciar o próprio Sócrates na sua própria formação, né? Uma figura incômoda, uma figura ligada a uma certa zona de indeterminação, né? Enfim, né? A gente fez uma live sobre essa figura aqui, a gente não entrou muito nas questões filosóficas dessa questão, porque eram antropólogas, estavam mais preocupadas com os indícios antropológicos, segundo um método antropológico, do que com as questões filosóficas. Eu até tinha preparei um texto, na verdade tem um texto no blog sobre alguns elementos dessa questão, né, a partir dessa figura e a partir de como esse lugar do feminino, a partir da figura de Aspásia, entre outras figuras em Platão, podem suscitar o lugar dessa reflexão, inclusive em relação a essa questão do Nietzsche. Porque, como eu disse anteriormente, há implicações do Nietzsche, inevitavelmente, de repetição com o processo tradicional da filosofia, né? Inevitavelmente. Então, tendo em vista isso, para Nietzsche, como Platão, o amor é o meio, né? O amor, enquanto podemos entender aqui como essa delimitação horizontal da objetividade enquanto eros, seria uma espécie de meio para a alma nobre ou aristocrática. Entretanto, Nietzsche inverte as noções platônicas de nobre e vil. Para Nietzsche, uma elevação à nobreza não é uma elevação às formas transcendentes. E aí entra aquela questão que disse anteriormente sobre a interpretação do Deleuze em detrimento da do Heidegger sobre a questão platônica, que na verdade o combate do Nietzsche seria contra a hierarquização entre cópia e simulacro, como dependente das formas, né? E aí, prosseguindo no texto, que traga consigo o autoconhecimento e um afastamento da sensualidade. Em vez disso, para ele, uma elevação à nobreza é uma elevação tendencial à sublimação corpórea sexual, que traz consigo a zombaria de si e um afastamento dos ideais ascéticos em certa medida. Inclusive ele problematiza isso na própria terceira dissertação. Então a caracterização de Platão da ascensão à nobreza é tão sangrenta e violenta quanto a de Nietzsche. No Fedro, Platão pinta um quadro sangrento da autoviolência necessária para superar a baixeza do eu corpóreo e alcançar o nível de nobreza da alma. O corcel negro desenfreado, que representa a sensualidade da metáfora de Platão, deve ser espancado violentamente, como se fosse até a morte, para que a alma pudesse superar suas paixões vis, ou seja, pelo corpo. O interessante, segundo Kegel Oliver, na metáfora de Platão, é que os métodos que poderíamos associar às paixões corpóreas e à violência física estariam ligados e associados inexoravelmente ao intelecto e à razão. Ou seja, a figura do cocheiro, né, a razão, usa a violência corpórea contra o corcel negro, ou seja, a paixão corporal, enquanto na metáfora platônica, os métodos de violência física associados à luxúria corpórea se voltam contra a paixão corporal. No aspecto genealógico de Nietzsche, os métodos de argumentação e escárnio associados ao intelecto e à razão se voltam, na verdade, contra a razão. Na genealogia, na verdade, o corcel branco recebe o chicote.
Além do paralelo no texto aqui, né, que como eu disse, eu só ia pincelar essas questões, não vai ser o específico aqui, porque está presente no texto aqui sendo citado pela Kelly Oliver. Posteriormente, se possível, eu aprofundo essa questão aqui. Além do paralelo entre a genealogia e o Fedro de Platão, o Eros Nietzscheano, como dito anteriormente, pode ser lido contra o Eros socrático, ou seja, uma maneira de estratificação da concepção do Eros, né, como conflito institucional, tendo em vista justamente aquele conflito lá, o elogio que Nietzsche faz de um determinado recorte grego em detrimento de Sócrates, que na visão dele era um ressentido, né, contra a institucionalidade hegemônica, né, e conseguiu com sucesso subverter toda uma cultura, né, segundo Nietzsche. Conforme este último articulado no Banquete, e aí mais uma obra de Platão, né? No Banquete, Sócrates afirma ter aprendido com uma mulher, e aí mais uma nuance dessa questão, análoga à questão de Aspásia que trouxe aqui outrora. Diotima, que Eros é o intermediário entre a ignorância e a sabedoria, entre o mortal e o imortal, o humano e o divino. No aforismo nietzschiano, o amor é um intermediário entre a sabedoria e o guerreiro, né? O amor da sabedoria os une, mesmo que de uma maneira belicosa, estratificada, masculinizada e etc. Nietzsche não inverte não apenas inverte o sensual e o transcendente em seu relacionamento através da modulação de Eros, mas também inverte as posições de amante e amado. Tanto no discurso de Fedro quanto no de Sócrates, no Banquete, o amante usa sua sabedoria para conquistar tanto sua própria luxúria quanto sua amada relutante. Nietzsche, por outro lado, coloca o guerreiro na posição passiva, segundo essa interpretação, tá? A sabedoria ou a mulher é a amante e o guerreiro é o amado conquistado. Esta inversão, contudo, é incomum nos textos de Nietzsche, razão pela qual parece mais promissora para alguém feminino. E aí ela cita: lembremos do prefácio de Para Além do Bem e Mal, onde Nietzsche nos pede para supor que a verdade é uma mulher procurada pelos filósofos dogmáticos. Aqui, a verdade mulher é o amado irremediavelmente perdido para um amante impotente. Ela diz: que piada, né? O fato de que, no aforismo de Zaratustra, a mulher, a sabedoria, é a amante ativa e o guerreiro é o amado, que é ignorado pela maioria dos estudiosos que comentam esta passagem, né? Segundo ela, como indica Alexander Nehamas, que afirma que a mulher não é importante nessa passagem, e mesmo Michael Newman, que parece pelo menos interessado na relação entre o guerreiro e a mulher, escolhendo um caminho que é mais conveniente do que satisfatório para evitar a questão controversa de Nietzsche e a mulher. Embora se reconheça que o guerreiro é o amado passivo da sabedoria, Newman restaura uma relação mais propriamente platônica entre amante e amado, guerreiro e mulher, perguntando quem ou o que então o guerreiro ou nobre ama. Ele restaura o guerreiro à posição de amante. Ele então posiciona Zaratustra como nobre guerreiro amante e ele responde à pergunta: quem o guerreiro ama? Ao indicar que Zaratustra fala do desejo do guerreiro quando diz que de tudo o que está escrito ama apenas o que um homem escreveu com o seu sangue, o guerreiro de Newman é tanto o escritor Zaratustra, Nietzsche, quanto o leitor que ama apenas o que ele mesmo escreve ou o que ele mesmo interpreta, né, com seu próprio sangue. Na leitura de Newman, um guerreiro ama um leitor que não procura compreender, mas que apenas aprende de cor. Lembrando que Zaratustra proclama que, abre aspas, quem escreve com sangue e aforismos não quer ser lido, mas aprendido de cor. Afinal, o amor é uma questão de coração. O querido leitor é necessariamente um leitor passivo que se submete a uma marca com aforismos ardentes. Grifo de Newman. Então, Kelly Oliver continua: através do processo de leitura de cor, o leitor se transforma no nobre guerreiro, ou seja, voltando para uma leitura que na verdade está contestando aquela possibilidade da moral de senhor como meramente criativa, como majoritariamente positiva, né, em vários aspectos, apresentando também uma característica estratificadora e negadora de um outro feminino dentro da concepção, digamos assim, ativa, de uma leitura ativa, problematizando também a própria leitura ativa para além daquela leitura comum, daquela leitura comumente e costumeiramente acadêmica, epistemológica, né?
que a Kelly Oliver criticou, né? Então, através do processo de leitura de Cole, o leitor se transforma no nobre guerreiro. Ao submeter-se ao texto, o leitor se torna ativo. Esta autotransformação não se dá através do autoconhecimento socrático, mas através de uma ruminação afetiva, como diz Nietzsche no prefácio de Genealogia. Newman sustenta que os relatos quase científicos da genealogia também podem ser lidos como mitos com o propósito de uma autoeducação, de uma formação, né? E aí entra a questão da crítica à Bildung, da reelaboração da Bildung, questão da grande saúde, né? Da pequena saúde, etc e tal, né? Da grande política e etc e tal. Na verdade, para a transformação do conhecedor em um leitor que rumina. Desta feita, Nietzsche cria o seu próprio leitor afetivamente, como vimos, segundo ela, necessariamente tão masoquista e sádico quanto seu amante, que escreve não apenas com seu próprio sangue, mas também com o sangue de seus leitores. Assim como Newman, Arthur Danto enfatiza a violência que os textos de Nietzsche causam aos seus leitores. O aforismo é a melhor arma do filósofo, pois como um boial que viaja velozmente, aloja-se no leitor. Como diz Danto, o aforismo é implantado no leitor e metabolizado. Como os aforismos de Nietzsche são dolorosos, nós nos lembramos deles como as torturas que ele descreve no livro 2. São choques mnemônicos, no trecho 2 da Genealogia da Moral, né? Que sacodem a memória. Na leitura de Danto, a violência não é instrumental, mas essencial para o guerreiro de Nietzsche. Esse guerreiro luta por lutar, despreocupado com qualquer causa, segundo Danto. No final, Danto parece transformar Nietzsche em uma espécie de Kant, quando afirma que estar despreocupado está associado à vontade, que o objetivo de Nietzsche é redirecionar a vontade, o que, claro, impede Nietzsche de ser um guerreiro despreocupado. Ou seja, seria uma reelaboração de uma condição cognitiva a partir da relação com os ideais, dentro de uma espécie de produção de uma cognição, mas não uma cognição a priori ahistórica, mas uma cognição situada dentro de um projeto inevitável, né, do próprio Nietzsche, de produção de uma moral que ele considerava, dentro daquele contexto, mais interessante, ou seja, um Kant cognitivo histórico. E é um problema para o Nietzsche, para a própria noção de perspectivismo, inclusive, que é uma questão em aberto, né? É que me parece interessante essa questão, né? Um redirecionamento, um processo de ressignificação da própria vontade, né? Dentro dessa reelaboração da perspectiva ideal e moral como produtividade constante da imanência, né? E aí ele diz, mas é isso que ele gostaria de ter alcançado: substituir uma moralidade de meios por uma moralidade de princípio, agir de tal forma que seja consistente com agir dessa maneira eternamente, embrutecer o instinto de significância. Na leitura de Danto, então, o leitor e o escritor, como guerreiro despreocupado, devem agir de forma a estulificar o instinto de significação, né? Concretizá-lo, né? Torná-lo imanente, né? Ele deve se engajar na batalha impossível que deve ser travada por si mesmo. Ainda, Nietzsche deseja uma leitura e uma escrita sensual e violenta que venha do corpo. Mas parece que esse corpo para Nietzsche e seus comentadores é sempre o corpo apenas masculino. O que acontece, porém, quando, ao contrário de Danto, Newman e Nehammer, desviamos a nossa atenção do guerreiro para a mulher. Lembre-se de que o aforismo de Nietzsche diz: despreocupado, zombeteira, violento. Despreocupado, zombeteiro, violento, assim não esquece sabedoria. Ela é uma mulher e sempre ama apenas um guerreiro. Então, o que aconteceria se a mulher sabedoria se tornasse a amante? Ela se torna um agente ativo e não mais o objeto da questão, segundo essas interpretações hegemônicas, né? E o guerreiro se tornaria, na verdade, o agente, o amado passivo, o objeto de sua horizontalização do Eros, né? Então, que tipo de amor pertence a ela? O dela é necessariamente um amor violento. E o que o amor dela nos ensina sobre ler e escrever? Quando lemos a concepção de mulher sabedoria como amante ativa, no que podemos aprender com a lição de Nietzsche sobre a leitura e escrita?
Além disso, o que acontece quando a leitura de Nietzsche é uma mulher? O que acontece quando uma mulher assume o lugar do guerreiro que busca favores com sabedoria? Não parece que Nietzsche imagine que a amada da sabedoria, esta guerreira que escreve e lê com sangue, possa ser, por exemplo, uma Atena. Certamente a leitura de Nietzsche deve rir ou se sentirá magoada por seus textos. Talvez como Irigaray, grande pesquisadora, e Nietzsche entre outros campos, ela não possa deixar de zombar de Nietzsche por seu medo do corpo, do próprio corpo e também do dela. E certamente imagens de uma mulher lendo e escrevendo com seu sangue trarão consigo interpretações muito diferentes do processo de ler e escrever. O que significaria para uma mulher escrever e ler com seu sangue. Em Marine Lover of Friedrich Nietzsche, livro de Irigaray, ela lamenta que Nietzsche ignora o sangue da mulher. E diz, faltava algo vermelho, um toque de sangue e vísceras para reavivar a vontade e restaurar sua força. Irigaray, na verdade, sugere que Nietzsche esquece o sangue de vida, o sangue materno, que ainda faz uma mancha gigante, né? Ninguém deve notar a abertura para o palco da mesmice, o que não é mais possível sem a supressão de todo o corpo. Embora Nietzsche defenda a escrita e a leitura como derramamento de sangue do guerreiro viril, ele esquece o sangue das mulheres que flui para uma nova vida sem a faca, sem a automutilação ou mutilação de outros. Talvez a interpretação possa ser corporal e fecunda sem ser também violenta. A imagem de uma mulher lendo e escrevendo com sangue promete uma criatividade que não é nem sádica nem masoquista, que não exige violência contra o leitor, nem autoviolência. E aqui o que ela sugere é que a questão do feminino e da maternidade, da possibilidade criativa do corpo da mulher, ela está delimitada numa espécie de horizontalização de um eros que não alude à necessidade da violência, que faz parte da noção de vontade e potência nietzschiana, que é uma das suas características, não uma determinação, né? Mas que já foi questionada justamente por esse lugar digamos assim, dos processos institucionais civilizatórios que necessariamente estariam implicados majoritariamente em processos de violência. E aí uma antropóloga que eu gosto de citar bastante é a Maria Gimbutas, que mostra que elementos, inclusive, que antecedem a escrita há processos civilizatórios que não eram modulados ou travados ou produzidos sobre determinadas questões inequívocas de relações violentas, o que coloca em xeque justamente esse processo análogo que está sendo levantado pela Kelly Clarkson através da Irigaray, né? Então Kelly Clarkson argumenta ainda dizendo o seguinte, Kelly Oliver, perdão, Kelly Clarkson não, Kelly Oliver. Irigaray indica que os textos de Nietzsche sempre promovem a mesmice, ou seja, uma unilateralização masculinista promovida pela determinação da violência, né? Mesmo quando cantam louvores à diferença, porque a diferença nietzschiana, em alguma medida, é sempre apenas a diferença definida pelo mesmo masculino, né? Ou que ela chama de outro do mesmo, em vez de outro, enquanto uma abertura possível, né? Outra maneira de dizer isso pode ser que as noções de moralidade ativa e leitura ativa de Nietzsche são sempre meras reações à moralidade reativa e à leitura reativa, ou seja, invertendo a questão, né? E essa questão é interessante porque quando você se julga e isso se relaciona também com a questão do espírito livre, né? Isso tem um certo gancho com essa questão do espírito livre que o Nietzsche critica, né? Aqueles que se autodenominam como espíritos livres, né? Aqueles que se autodenominam como criativos, como críticos, como reelaboradores constantemente criativos, implica justamente essa problemática, né, de uma projeção intersubjetiva que alude a uma questão tautológica, né? O que é algo de valor, né? Aquilo que eu mesmo projeto, ou seja, é a recíproca, no final das contas, da problematização da unilateralidade da concepção ativa enquanto metodologia que pode recair também sobre esse tipo de crítica meramente opositiva, ou seja, se eu me apreendo como uma oposição a um certo tipo de leitura hegemonizada mesmo na academia, mediante uma postura que se pretende também unilateralizada, né, eu recaio na minha própria armadilha de contestação como dependência, né, daquela concepção crítica. Isso inclusive vai influenciar, creio eu,
algumas concepções críticas da própria institucionalidade nos movimentos situacionistas, inclusive, né? Tem um quê dessa pegada lá também, né? Quando vai se tentar reelaborar uma outra crítica ao sistema capitalista, que não seja aquela dependência de um processo institucional dependente daquilo que se está criticando também, por exemplo, né? E aí a crítica se torna abstrata, se torna vazia, ela não produz nada, digamos assim, né? Então Irigaray afirma que Nietzsche nega a diferença fundamental da própria complexidade que pode emergir da diferença sexual, de significado, né? De reelaborações de gênero, né? De questões amplas no que concerne essa noção sexual ou em termos de possibilidades a partir disso, né? Segundo Irigaray, ele ignora a diferença da mulher. Em particular, os textos de Nietzsche negam o corpo materno do qual nascem todos os seres humanos, e para encobrir esse assassinato do corpo materno, para enxugar o sangue e lavar a mancha, ele, em alguma medida, termina negando totalmente o corpo. O corpo nos lembra sempre aquele primeiro corpo, o corpo materno que nos sustentou. Recorda-nos o sangue materno do qual nascemos. Para Irigaray, imaginar o sangue de uma mulher é imaginar a diferença. Mas Nietzsche não consegue imaginar o sangue de uma mulher, ou o que significaria para uma mulher ler e escrever com seu sangue, porque as manchas de sangue nos seus textos são o resultado de um homicídio, de um matricídio, o sangue da morte e não o sangue da vida. A mulher não é a guerreira que a sabedoria ama, né? Então, finalizando aqui, assim, embora Nietzsche proponha uma forma de ler e escrever que se abre para o seu outro, uma leitura de uma escrita a partir do corpo, este corpo é sempre um corpo masculino, e torna-se claro ao tentar colocar a mulher na posição de sujeito como leitor e escritora no discurso de Nietzsche, que nesse lugar há um deslocamento, como Freud e Nietzsche faz da mulher e do feminino um objeto para um sujeito masculino. Como Freud, embora Nietzsche abra a filosofia para o outro, o corpo, para o corpo, ele fecha a possibilidade de um outro especificamente feminino, e assim elimina a possibilidade de uma diferenciação de fato sexual. Então, eu acho que aqui é muito interessante toda essa abordagem aqui da Irigaray, da Kelly Oliver, né, do diálogo com os comentadores, o que enriquece assim brutalmente o diálogo sobre metodologia, sobre interpretação em Nietzsche, sobre o lugar do feminino, sobre a circunscrição unilateralizada que o lugar do feminino ocupa, inclusive em escritos bastante conhecidos sobre a pesquisa em Nietzsche acerca do feminino, né? E que serve para, inclusive, como influência possível, né, de pesquisas que podem vir a surgir a partir disso daqui. Pensar institucionalidade ligado a digamos assim, as delimitações arquetípicas, e aqui em linguagem junguiana, né, que basicamente significa o perdurar de determinados processos culturais dentro de uma determinada estrutura que é móvel, mas que demora a se mover por uma série de investimentos que compõem um todo estrutural, né, que apesar de críticos permanecem dentro de uma certa imobilidade civilizatória, né? Há transições civilizatórias, há rupturas, mas há algo que sempre permanece, né? Há algo que sempre é mantido, e o Nietzsche parece, de acordo com essas críticas, também está, apesar de ser um pensador inevitavelmente com todos os seus problemas, fundamental para esse diálogo, senão não estaria no centro desse diálogo com essas mulheres, né? Mas colabora inclusive para pensarmos para além das suas determinações e limitações epocais e suas preconcepções, né? Então fica a dica aqui, texto muito interessante. Quem se interessar, eu coloco esse trecho, eu vou colocar esse texto posteriormente traduzido no blog, né, porque esse texto ele não tem em português, né? Isso aqui foi uma espécie de engendração que eu fiz, então eu coloco no blog do canal. Eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, considerem se tornar membros do canal. O apoio de vocês é fundamental para esse tipo de trabalho independente. O nosso Pix está aqui, ó, na tela. Se você puder ajudar e colaborar de alguma forma, é muito importante que você faça isso, né? Desde já, eu peço que você se inscreva, né,
no canal Abiayala 345, no canal Leitor Subversivo. Se inscreva aqui no canal e compartilhe muito essa live, deixe a sua opinião e considere adentrar nos nossos grupos de estudos que vão estar disponibilizados aí no link do Linktree na descrição desse vídeo. Você pode dialogar e participar dos nossos grupos de estudos, né, que estão retornando aos poucos, né, no WhatsApp, no Telegram, entre outros, tá bom? Então é isso, agradeço bastante e até o próximo vídeo.